Você é grato pela palavra de Deus? Queridos, Deus não nos deixou só. Ele nos mandou a sua palavra e a Bíblia diz que essa palavra, ela nos livrou. Nos livrou de tudo que era mal, nos livrou de todo o processo de morte. Nós estávamos caminhando para a destruição, mas Deus colocou um anteparo que nos impediu de prosseguir e nos reverteu para um caminho de vitória, de luz, de amor, de graça. Nós somos protegidos pela palavra. E você sabia que a palavra de Deus ela é recheada, diga comigo, recheada. Recheada daquilo que a própria Bíblia chama de grandes e muito preciosas promessas. Eu andei dando uma pesquisada e as estimativas mais conservadoras, elas apontam para 8.000 promessas na palavra de Deus. E aí, dá para você ou não? Agora, essas são as estimativas conservadoras, como eu disse, porque tem gente que classifica pelo sujeito que faz a promessa, pelo povo, pelo sujeito que recebe a promessa, tem gente que fala sobre promessas que são condicionais e incondicionais, tem gente que trata a promessa quando só é Deus que faz, tem gente que trata o profeta falando o nome de Deus como promessa, e as estimativas mais elásticas, gente, elas superam 30.000 promessas na palavra de Deus. Então, de fato, queridos, Deus ele é super interessado no nosso crescimento, no nosso bem-estar. Eu sei que às vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas eu queria tanto, eu queria fazer dar certo, eu queria fazer acontecer. Ei, fica tranquilo, Deus é mais interessado do que nós. E se você não se empenhar muito para atrapalhar, vai dar certo, porque Deus está ao teu favor, amém? Agora eu quero me concentrar numa promessa específica nessa manhã, que Jesus nos fez no capítulo de João, no livro de João, no capítulo 16, no verso 33. Falando aos seus discípulos, e se você está com a sua Bíblia das letras vermelhas, você vai ver que esse texto está em vermelho, sinalizando para nós que é o próprio Jesus que faz essa promessa, né? Ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Olha que promessa maravilhosa. Ninguém gritou aí, eu recebo essa palavra, né? Imagino que você aí no chat também não tenha dito, eu quero. Por quê, gente? Porque o problema, a aflição, ela já vem sem a gente querer. Agora, é importante percebermos que faz parte da nossa vida lidarmos com dificuldades, desafios, problemas, aflições. Veja, não é uma novidade. Jesus já nos alertou disso há quanto tempo atrás, gente? No mundo tereis aflições. Ora, para ter problema, não precisa ser alguém especial. Só precisa ser alguém vivo. Se for alguém vivo, vai passar por dificuldades. Agora, já que as dificuldades se deparam contra todos, diga comigo, todos, porque alguns se saem bem dos problemas e outros se saem mal? Porque alguns usam os problemas como degraus rumo à sua caminhada de sucesso e outros se arrebentam a cada esquina. A atitude com que nós abordamos as dificuldades da vida vai fazer toda a diferença no processo de crescimento e amadurecimento que a palavra propõe para nós. Sabe, queridos, muitas vezes tem gente que fica pensando, é Deus que está mandando problema, é Deus que está mandando dificuldade. Por que, Senhor? Culpa a Deus. Ei, Deus está do teu lado. Amém. Ei, se Deus é o teu problema, de onde é que vem a solução? Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus é o teu problema, você tem um problemão. Agora, se nós entendermos que Deus está sempre, diga comigo, sempre ao nosso lado, trabalhando ao nosso favor, interessado no nosso bem-estar, nós vamos perceber, queridos, que Ele também deseja que nós superemos as adversidades que se colocam contra nós. Deus está ao teu favor. Olhe para alguém aí perto de você e diga, Deus está ao teu favor. Coloque no chat aí, Deus está ao meu favor. Tiago até diz, no capítulo 1, verso 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há nem sombra, nem variação. Veja bem, gente, Deus não é sequer mais ou menos. Deus é só mais.
Deus é 100%, não tem sombra, não tem variação. Ei, Deus não oscila, Deus está sempre trabalhando para nos ver crescer, para nos ver bem. Foi assim desde o princípio, quando o pecado entrou no mundo, logo, no mesmo capítulo 3 de Gênesis, a gente já vê uma solução. Ei, o Redentor vai vir. A serpente vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça. Deus já abriu um caminho de volta para ele, porque ele quer você pertinho. Deus não é o seu problema. Na versão interpretativa Renner, e está disponível na Rema Brasil Publicações, você pode acessar verboshop.com.br, a gente já tem o livro de Judas e o livro de Tiago. Esse verso 17 do capítulo 1, olha só que coisa impressionante. Esse mesmo verso que diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, o pastor Rick Renner interpretando, ele diz assim, ó, quero que saibam que tudo que é dado por Deus é sempre bom. Perceba os advérbios aqui colocados nessa oração. Sempre bom. É benéfico, é proveitoso, não se enganem. É isso que Deus dá de forma habitual e perpétua. Além de tudo isso, absolutamente tudo que nos é concedido por Ele, Ele jamais subtrai coisas da nossa vida. Em vez disso, sempre o que Ele dá nos acrescenta, nos promove, nos completa, nos amadurece, nos aperfeiçoa. É isso que vem do céu. Deus se derrama, o que se derrama do Pai da vida. A especialidade dele é a luz. E ele dissipa a morte e as trevas. Ei, eu quero que vocês saibam disso. Quando vocês se aproximam dele, vão descobrir que nele absolutamente não há qualquer inconsistência. Quanto ao que ele dá e aquilo que ele nunca dá. Porque nesta questão, Deus nunca muda. Deus não é como a sombra de um relógio de sol, que muda constantemente dependendo da posição do sol. Ao contrário, quanto ao que Deus dá e ao que Ele não dá, sua posição é imutável e jamais se altera. Diga comigo, oh, aleluia. Você fica feliz de saber que nós podemos olhar para Deus e esperar dele com constância? Ei, Deus não vai agir com você num dia de um jeito e outro no outro. A gente é que muda. Mas Deus nunca muda. Deus sempre é bom. Ele é o nosso Pai. Dele só provém coisas boas. Deus não está interessado em tirar, em subtrair, em te apertar, não. Ei, Deus está interessado em te promover. Os problemas que vêm sobre nós ao longo da vida, nós precisamos entender. O que vem de Deus é bom. Se não é bom, não vem de Deus, é simples assim. Deus nunca muda. Se é bom, vem de Deus. Se não é, vem de onde, gente? O pastor Tony Cook, ele diz que quase sempre os problemas da vida são causados por nós com a ajudinha do diabo ou do diabo com a ajudinha nossa. Então, geralmente, aí a gente tem esses dois sujeitos para tentar entender de onde vêm as coisas. Agora, outras pessoas abordam os problemas pensando, sabe o quê? Só acontece comigo. Já conversou com uma pessoa assim? Meu Deus, só eu sofro, eu vejo todo mundo prosperando, eu vejo todo mundo dando certo. O que foi que eu fiz? Eu joguei pedra na cruz, né? Só acontece comigo. É isso que a palavra diz, gente? Não. 1 Pedro 5,9 diz que nós precisamos permanecer firmes contra os ataques do inimigo na fé, lembrando que os nossos irmãos em Cristo, espalhados por todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olhe para alguém perto de você aí. Está passando por sofrimento igual a você. Às vezes você que não percebe porque o sorriso está grande. Mas dificuldade todo mundo passa, gente. Diga comigo, todo mundo. E eu sei que todo mundo é muita gente, não é? Mas é todo mundo mesmo, a Bíblia está dizendo. Todos os vossos irmãos em Cristo passam por dificuldades semelhantes em todo mundo. Porque é importante saber que os outros também passam por dificuldades. Porque tira de nós esse ar de vitimismo, de achar que Deus está de plantão, ou que o universo está de plantão, ou que tudo está conspirando em nosso desfavor. Ei, não. Você, me desculpe, mas você não é tão importante assim, né? Você é muito importante para Deus e muito importante para você. Mas cada um é importante para si próprio. Veja bem, todo mundo está passando pelos mesmos desafios. E é importante saber que os nossos irmãos espalhados pelo mundo estão passando por desafios semelhantes, porque se tem alguém superando os desafios, você pode superar também.
É encorajador saber que tem gente passando por problema e vencendo. E eu não venci ainda? Espera aí, mas eu vou vencer. Se fulano venceu, eu posso. Na Bíblia a gente está vendo aqui homens e mulheres sendo registrados, suas histórias com suas virtudes e suas falhas. A Bíblia não é o livro dos perfeitos, gente. Porque Deus não espera de nós a perfeição, mas Ele espera que nós estejamos caminhando rumo à perfeição. Ora, se nós fôssemos perfeitos, já não haveria mais caminhada a trilhar. E a carreira proposta para nós, que a Bíblia fala, seria uma linha de chegada sem capacidade de avançar. Mas Deus conta que amanhã você vai estar melhor, que depois de amanhã eu vou estar melhor, que nós vamos estar avançando, que nós vamos estar crescendo. Afinal, a vereda do justo é o quê? Como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem já chegou nesse dia perfeito aí? Ainda não. Então tem espaço para crescer, tem espaço para avançar, tem espaço para superar as dificuldades que se apresentam para mim e para você. Todos passamos por dificuldades. Você não é a única Coca-Cola do deserto. Agora, às vezes, uma coisa que também nos atrapalha no que tange a lida com os problemas é que a gente deixa que os problemas nos afastem de Deus. Ah, meu Deus, eu errei, eu falhei, eu pequei. Às vezes não é nem uma situação de pecado que você se envolveu, mas você pensa assim, eita, eu não reagi à altura da maturidade que Deus espera de mim. E aí você se envergonha, recua e se afasta do lugar que tem a tua solução. É como querer ligar um utensílio na tomada, mas ficar tão frustrado que você se afasta da tomada ao invés de plugar. Ei, somente quando você está plugado em Deus é que a solução pode fluir para as dificuldades que chegam no teu caminho. Não importa o que você fez, não importa que situação você se envolveu. Ei, Deus não está com raiva de você, não. Ai, Tiago, mas é porque eu me sinto culpado. Então joga essa culpa para fora. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus já morreu na cruz, cravando um escrito de dívida, de vergonha, de culpa. Para quê? Para que você não tivesse esse pecado se interpondo entre você e Deus. Não importa o que você faça, você não consegue fazer Deus te amar mais. Da mesma forma, não importa o que você faça, que você consiga fazer Deus te amar menos. Veja, o amor dele é incondicional. Não existem condições que possam afetar o amor de Deus por você. E eu não digo isso para validar a sua conduta, que talvez tenha trazido dificuldades para a sua vida. Mas é no intuito de saber que Deus está sempre do nosso lado. Se eu errei, eu vou me reconectar, eu vou me consertar, eu vou me perdoar e deixar com que Deus derrame o perdão que já foi conquistado para nós, e eu vou avançar, porque essa culpa não pode impedir o que Deus tem na tua vida. Já conversou com aquelas pessoas que pecaram ou que se envolveram numa situação desafiadora há 10 anos atrás e continuam em pancada? Diga, sai para lá. Mas eu não é, tem gente assim. Tem gente que está presa naquele pedaço do passado que, mas aconteceu. Ei, Deus já jogou o teu pecado no mar do esquecimento. Eu não acredito que você é um mergulhador tão bom assim que possa achar o que se perdeu no mar dessa forma. Avança para aquilo que Deus está colocando diante dos teus olhos. Não deixa com que a culpa te afaste do único que pode ser a solução do teu problema. Diga comigo, Deus é a solução. Agora, outras pessoas, elas deixam que os problemas passem a definir quem elas são. E perceba que isso se deparou, inclusive, no caminho de Jesus. Quando a gente vê a tentação que se sobrepôs sobre a vida dele, trazida pelo inimigo, lá em Mateus capítulo 4, você vai ver isso no verso 3, você vai ver isso no verso 6. O diabo, quando se aproxima de Jesus, ele diz, ei, está com fominha, né? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és filho de Deus, se atira daqui para baixo e os anjos vão te salvar. Ou seja, no problema que se apresentava, o inimigo queria confundir a identidade de Jesus. Ei, se tu és filho de Deus... E aí tem gente que entra nessa. Abre mão da realidade da palavra e abraça a realidade que o inimigo está trazendo.
Já pensou se Jesus naquele momento tivesse dito, realmente eu sou um fominha, realmente eu sou faminto, e esquecesse que de fato ele era filho? Talvez ele não tivesse a força para trazer a palavra que define a identidade dele. Jesus, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não é definido pelos problemas, você é definido pelas palavras que saem da boca de Deus. O que é que Deus diz a teu respeito? Deus diz que você é um divorciado, uma divorciada, de um divórcio que aconteceu 10, 20, 30 anos atrás. Deus diz que você é mãe solteira ou pai solteiro. Deus diz que você é um fracassado. Deus diz que você é um atrasado. Deus diz que você é lento. Deus diz que você é desviado. Misericórdia, Tiago, eu não sou desviado, não. Tomara, né? Mas se você que está nos acompanhando aí, se identifica como alguém que está nessa condição, essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Hoje existe um caminho de retorno. Você não precisa permanecer abraçado com essa identidade que não corresponde àquilo que Deus pensa sobre você. Se você deseja para voltar para Jesus nessa manhã, coloca aí no chat, eu quero voltar para Jesus. Alguém vai fazer contato contigo, alguém vai orar com você. Você não precisa abraçar uma identidade que não é sua. Não são os problemas que nos definem, gente. Nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. Nós temos aquilo que a palavra diz que nós temos. E nós podemos fazer tudo aquilo que a palavra diz que nós podemos fazer. Diga comigo, eu sou. Diga mais forte, bota aí no chat, eu sou. Diga comigo, eu tenho. Diga comigo, eu posso. Não são os problemas quem dizem que nós somos, é a palavra de Deus, a origem da nossa identidade. Não se conforme com nada menos do que aquilo que a palavra diz que você já é. Não é que você vai ser, não. É que você já é. Não é que você vai ter, não. É que você já tem. Não é que você vai poder um dia, talvez não. Você já pode. Ah, Tiago, mas eu não me vejo podendo. Então se veja, porque você está em Cristo. Nós não fazemos o que fazemos, nós não somos o que somos, nós não temos o que temos na força do nosso braço, não, gente. Ah, mas é que esse pessoal do verbo é convencido. Ei, não é o fato da gente ser convencido, não. Não é na nossa capacidade, não. Não é na nossa força. É porque nós estamos assentados nos lugares celestiais, bem acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio. Nós estamos em Cristo. Qual é o problema que chega lá em Cristo? Não deixe que o problema defina a sua identidade. Agora, tem gente que também não deixa que o problema defina, mas ela está carregando ele junto com ela. Aconteceu 200 anos atrás, mas está carregando ainda. Ei, numa corrida, como a Bíblia diz que nós estamos, Hebreus capítulo 12, verso 1, diz que nós precisamos correr com perseverança a carreira que está proposta diante de nós, deixando de lado todo embaraço, todo peso, todo pecado. Ah, pecado eu já sei, tem que deixar fora mesmo. Tem que deixar fora, mas tem que deixar o excesso de peso também. Tem que deixar o embaraço também. Porque ninguém corre carregando peso. Numa corrida, todo excesso de peso prejudica. Assistiu uma maratona já, na Olimpíada? As canelas do pessoal, ó. Bem magrinho. Por quê? Porque qualquer excesso de peso, até treinar, eles treinam diferente para não ficar forte. Porque se ficar forte, atrapalha. Numa corrida, eu não estou desencorajando você a ficar forte, né? Mas ao contrário, eu estou te encorajando a se livrar do excesso de peso. Quem lê, entenda. Vamos avançar, né? Mas tem gente que está carregando uma troçada. Carrega um problema que teve com o marido, com a mulher. Carrega um problema que teve com o filho. Ah, rapaz, você tem um filho? Realmente. Tenho. Está casado faz 20 anos, já tem 4 netos, mas está carregando um problema. Olha para frente. Tira esse olho do retrovisor. O retrovisor até tem uma função de nos posicionar. Quem dirige aqui sabe. Mas hoje pela manhã, eu peguei uma fita métrica e eu fui medir o para-brisa do meu carro. E depois eu medi o retrovisor central, a área dele, medi os retrovisores laterais, somei e percebi que existe 17 vezes mais área de para-brisa do que área de retrovisor.
17 vezes mais no meu carro. Talvez isso mude de carro para carro, mas eu ainda não vi um modelo de carro que tivesse uma relação inversa. Mais retrovisor do que para-brisa. Para dirigir, gente, a gente tem que olhar mais adiante do que o passado. Imagina, mesmo não tendo localizado esse carro que tem mais retrovisor do que para-brisa, imagina dirigir só com os olhos no para-brisa, no retrovisor, perdão. Vamos imaginar direito, né? Imagina dirigir só com os olhos no retrovisor central. Sem olhar para o para-brisa, só lá, no retrovisor. Vai dar certo? Não. Vai bater em todo obstáculo que tiver à frente, vai arrebentar o carro todinho e talvez arrebentar até você. Tem gente que está assim na vida. Só dirige olhando para o retrovisor. É a mesma coisa de andar para frente olhando para trás. Quem anda para frente olhando para trás se machuca o tempo todo. E às vezes ainda pensa que é Deus. Ei, Deus não é o teu problema, Deus é a tua solução. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele diz, olhando para as coisas que estão adiante de mim. Ei, eu me esqueço das que ficaram para trás e olho para aquelas que estão adiante de mim. Eu olho para o prêmio. Quem olha andando para frente encontra com o prêmio. Quem olha andando para trás só se arrebenta. E aí? Você vai para frente ou vai para trás? Bota aí no chat, eu vou para frente, tomara. Porque a gente não pode estar preso no retrovisor. Aconteceu, pede perdão, se reorganiza, vê o que foi que te levou àquilo. Se for necessário, muda de atitude, mas deixa o passado para trás. Não é o passado quem determina quem você vai ser no futuro. Deus tem um futuro glorioso para você. Agora, Tiago, já que eu tenho problema, e eu entendi que não preciso deixar o problema me definir, me afastar de Deus, carregar ele comigo. O que é que eu faço com esse bendito problema? Aborda o problema com as características que a palavra traz para nós. O mesmo verso que traz essa promessa de que na vida nós teríamos aflições, João 16:33, Jesus diz, mas tende bom ânimo. Primeira característica para abordar os problemas, bom ânimo. Percebeu que tem gente que fica arrasada? Você não pode ser um desses arrasados, porque existe vida dentro de você, existe palavra dentro de você, e a palavra diz que a gente tem que olhar para os problemas como? Animado. É sempre fácil, gente? Mas se a palavra diz, eu posso. Na minha força, mas na força que a palavra provê para nós. Deus é tão bom, gente, mas tão bom, que Ele pede para que nós o sirvamos na força que Ele mesmo supre. Ele não exige que você o sirva na sua própria capacidade, mas Ele te dá uma injeção de força para que você tenha condição de atender a expectativa que a palavra traz sobre você. Aquele que serve, sirva na força que Deus supre. Agora a gente precisa se apropriar dessa força. Porque às vezes a força está aqui, uma pilha novinha, cheinha, e você fica com a sua bateria arriada, sem se apropriar desse power bank espiritual que você pode grudar aqui e receber uma força que vem de fora. É de fora, queridos. Não conte somente com as suas capacidades, com as suas habilidades. Ah, Tiago, mas eu sou muito bom. Que bênção que você é bom. Mas pode receber uma graça que se manifesta para fazer aquilo que você não consegue. Bom ânimo. Tiago, capítulo 1, verso 3, nos diz, queridos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Sabendo que a provação vai produzir perseverança, e a perseverança, ela tem ação completa, fazendo com que você seja aperfeiçoado. Veja em cada problema uma oportunidade. Oportunidade de quê? De aperfeiçoamento, de crescimento, uma oportunidade para Deus se manifestar poderosamente. Ah, Tiago, mas chegou uma doença, foi Deus que mandou? Não, mas Deus, Ele manda a cura. Se você abordar o problema com a condição certa de coração, Deus vai ter muito mais facilidade de agir em teu favor. A questão é que muitas vezes, ao não adotar o comportamento que a palavra sinaliza para nós, a gente acaba atrapalhando e dificultando o agir de Deus. Graças a Deus que Deus é poderosíssimo. Para Ele não há impossíveis. Mas não vamos atrapalhar, não.
Não vamos dificultar, não. Vamos facilitar as coisas. Você não precisa passar 30 anos para vencer um problema. Deus, Ele quer resolver rapidamente. Ah, Tiago, mas por que Abraão demorou tanto para ter Isaac? A Bíblia diz que Abraão foi se aperfeiçoando na fé. Muitas vezes esse tempo que a gente chama, não, é porque eu estou no tempo da promessa. O tempo da promessa pode ser maior ou menor, dependendo do quanto você amadurece, do quanto você se fortalece, do quanto você está pronto para declarar. Tiago, mas é porque eu já estou declarando, eu tenho que declarar quantas vezes? Até acontecer. É não fraquejar na fé, é se fortalecer na fé. Diga comigo, ânimo. A gente precisa entender também, gente, que Deus, Ele é maior do que o nosso problema. Às vezes a gente se coloca num problema, se vê num problema, um problema chega para a nossa vida, a gente pensa que é o fim do mundo. Ei, Deus é maior do que qualquer situação que você possa estar enfrentando. Quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei, Maneco, pastor João, vocês vão lembrar. Lá na Igreja da Prata, dentro da secretaria tinha um armário cinza de ferro. Eu era bem pequeno, mas tenho essa memória muito viva. E tinha um papel A4, impresso, com letras pretas, colado nesse armário. Não diga a Deus o tamanho do seu problema. Diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Quantas vezes, queridos, a gente está chegando para Deus, não é porque eu estou orando, mas com aquele tom de lamúria, com aquele tom de dificuldade, com aquele tom, Senhor, você não está vendo, é grande demais. Ei, começa a declarar para o problema, qual é o tamanho do seu Deus. Ei, doença, você não vai ficar não, porque meu Deus é maior do que tudo que eu conheço. Ei, falta, você não vai ficar não, porque meu Deus, segundo as suas riquezas, não é segundo a minha capacidade, não é segundo o meu bolso, não é segundo a minha conta bancária, é segundo a conta bancária do céu. É segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. A palavra nos diz, queridos, que para Deus não há impossíveis. Para Deus não existe nada que seja demasiadamente difícil. Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema qual é o tamanho do seu Deus. E, finalmente, haja diante do problema com a consciência de que você já é mais do que vencedor. Eu confesso que, depois de 28 minutos, eu pensei que você ia estar um pouco mais entusiasmado com uma revelação dessa ao final, de que você é mais do que vencedor. Muito obrigado pelo seu entusiasmo. Eu espero que você no chat esteja bem convicto, mais do que a galera aqui, viu? Mas, queridos, a Bíblia diz que sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Não há situação que consiga te derrotar. O pastor Reagan, ele diz que eu não vou desistir e eu não posso ser derrotado. Ele diz, eu não posso ser derrotado e não vou desistir. Ou seja, se nós já somos mais do que vencedores, a única forma de nós sermos derrotados é se nós desistirmos. Porque se nós não desistirmos, se nós continuarmos, se nós perseverarmos, por mais que as coisas estejam parecendo difíceis e talvez sem uma perspectiva de solução, eventualmente, em algum momento, as coisas vão acontecer, porque você já é mais do que vencedor. Agora, a pergunta que se coloca é, você vai desistir? Vocês que não vão desistir, porque tem uma galera aqui que parece que vai. Não é? Vocês que não vão desistir. Quer dizer que vai ser sempre tudo fácil? Quer dizer que vai ser sempre um mar de rosas? Quer dizer que a vida cristã não tem desafios? Ah, porque esse povo que é da fé parece que é iludido. Eles ficam falando, como se não tivesse nenhum problema. Não, a gente sabe, existem problemas. Nós não estamos negando os problemas, mas nós estamos negando aos problemas o direito de agir em nossa vida, o direito de ter a palavra final, o direito de nos definir, o direito de mostrar a nossa identidade, porque nós não somos os nossos problemas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus já fez. Deus está ao nosso lado. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós, queridos? Diga comigo, eu sou mais do que vencedor. Coloca aí no chat, eu sou mais do que vencedor. Se você não desistir, perceba, se você não desistir, você nunca
será derrotado. Amém?